Há 11 anos foi sancionada a Lei Maria da Penha, que pune com mais rigor a prática de violência contra a mulher. A lei aumentou a pena máxima de 1 para 3 anos de detenção e prevê a proteção e assistência social para as vítimas que, na maioria das vezes, sofrem agressões dos maridos e companheiros dentro de casa. Lei 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, assim chamada por causa da luta da farmacêutica Maria da Penha no enfrentamento do crime. Ela ficou tetraplégica por causa da violência do ex-marido, que tentou matá-la por 2 vezes. É uma lei que realmente ela, se não está cumprindo o seu papel real hoje como deveria, é por conta da falta de políticas públicas, entendeu? E que políticas públicas são essas? O Centro de Referência da Mulher, a Delegacia da Mulher, a Casa-Abrigo, né? E o Juizado de Combate à Violência contra a Mulher. Segundo o levantamento deste ano do Data Senado, 100% da população conhece a lei. Nos últimos 11 anos, a lei ganhou popularidade e, apesar dos índices de violência ainda serem alarmantes, mostram também que as mulheres estão cada vez mais procurando ajuda, principalmente do judiciário, para punir os agressores. Segundo a pesquisa do IPEA de 2015, a lei diminuiu cerca de 10% da taxa de homicídios contra as mulheres dentro da própria casa. Apesar do rigor da lei, mais de 500 mulheres ainda são vítimas de violência física a cada hora no Brasil. 9% são maiores de 16 anos e afirmaram ter levado chutes, batidas e empurrões no ano passado. O número sobe para 29% quando somadas as agressões verbais. 52% das vítimas de agressão não denunciaram. 4% relataram ter sofrido ameaças com facas ou armas de fogo e 3% sofreram espancamento ou tentativa de estrangulamento. De acordo com a Lei Maria da Penha, configura violência doméstica e familiar qualquer ação ou omissão que resulte na morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral ou material. A violação contra a mulher também é uma violação dos direitos humanos. Bom, e para falar sobre esse assunto, neste dia de hoje, está aqui conosco a advogada e assessora especial do Governo do Distrito Federal, Lúcia Bessa. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Érica. A senhora sempre tratou desse assunto, milita aí nessa área da defesa da mulher contra a violência, O que mudou nesses 11 anos de lei, depois que a lei entrou em vigor, no tratamento a essa violência tão comum no país? Infelizmente, a violência contra a mulher é ainda muito comum no nosso país, é ainda muito comum nas nossas cidades. Mas a Lei Maria da Penha, ela veio para dar às mulheres dignidade, ela veio para dar às mulheres respeito, ela veio para mudar cultura. Como eu digo mudar cultura? Porque a questão da violência contra a mulher, nós não podemos dissociá-la de uma cultura machista que ainda impera no nosso país. Então, essa lei veio para dizer para mim, para você e para todos, que nós não aceitamos mais sermos tratadas com tanta violência, que nós não aceitamos mais sermos tratadas como pessoas de segunda categoria, que nós não aceitamos mais sermos tratadas como inábeis, como incompetentes por sermos mulher. Em 10 anos aí, um pouco mais de 10 anos, 11 anos agora da Lei Maria da Penha, uma série de mudanças, também começam a surgir estudos e percepções. Qual é a percepção, já dá para saber qual é a percepção do agressor que ele tem em relação a essa violência contra a mulher? Olha, Érica, curiosamente, nós estamos nos debruçando em relação a alguns estudos que estão sendo feitos e alguns homens, muitos deles, que já cometeram a agressão, que já sofreram a pena imposta pelo judiciário, acham que a sua mulher recebeu aquela reprimenda, porque ele entende que seja uma reprimenda, porque ela está contrariando uma determinação dele, uma ordem dele, entende que isso é normal. Que ele a agrediu porque ou ela o provocou, ele agrediu porque ele é homem e ela é mulher, ou então porque alguma outra coisa deu razão àquela agressão que não ele. Então a vítima nela. Exatamente. Então culpabiliza a vítima por ter sofrido a agressão. Então esse é um comportamento que infelizmente a gente percebe hoje em muitos homens que já sofreram a pena, que agrediram suas mulheres, que ainda não mudaram a sua mentalidade e essa cultura machista, que para eles nós ainda somos
propriedades, nós ainda devemos a ele obediência, né? Nós ainda devemos a ele submissão. Combater isso, como se faz? Essa percepção masculina evidenciada nesses estudos? Não há como a gente não passar pela questão da educação. É claro e evidentemente que tem outros instrumentos que é preciso que se faça, mecanismos públicos, equipamentos públicos que se faça presente na vida da sociedade para que essa percepção seja mudada, né? Nós temos em Brasília, em alguns estados do nosso Brasil, uns núcleos que atendem aos agressores, né? Aqui em Brasília nós temos os NAFAVDs, que são os núcleos de atendimento às famílias e aos autores de violência doméstica. Este homem vai para esse núcleo porque ele já cometeu a agressão e o Ministério Público, que é o dono da ação penal, propõe a ele a suspensão daquele processo na condição de ele se submeter a esse cuidado psicossocial, né? Claro, ele não vai feliz, né? Ele se dirige a esse núcleo e ali ele faz um acompanhamento psicossocial que pode durar até 6 meses, em outras unidades da federação, 3, 2 meses, né? Dependendo da metodologia utilizada. E ali, naquele momento, no primeiro momento, quando ele chega, ele diz exatamente isso que a gente tinha dito antes. Não, eu não cometi nada, né? O que eu fiz foi uma resposta ao que ela fez, né? Não, eu só bati nela, doutora, porque ela me provocou. Não, eu só empurrei ela, doutora, porque eu queria carne e ela me fez frango, né? Então, assim, é a banalização e a naturalização da violência. Então, esses equipamentos públicos são extremamente importantes para, no primeiro momento, fazer a reflexão daquela atitude, para que ele entenda que aquela atitude que ele teve com aquela mulher foi uma atitude de agressão, de violência e que deve ser repudiada. No segundo momento, uma responsabilização. Não, eu sou realmente responsável por aquela agressão que eu fiz àquela mulher. E essa responsabilização, a gente faz com que ele também perceba que essa agressão, ele não cometeu só contra essa mulher. Ele cometeu contra a mulher, ele cometeu contra os filhos dessa mulher. E cometeu contra toda uma sociedade, não é? Então, é importante que se tenha mecanismos como esse, para que a gente possa mudar essa percepção. É mudança de cultura, não há como não passar por isso. Tá ótimo. A gente continua nesse assunto no próximo bloco. Só um minutinho, por favor. Muito obrigada. O Jornal da Justiça está de volta e continuamos a conversa sobre os 11 anos da Lei Maria da Penha com a advogada Lúcia Bessa, que hoje está aqui no estúdio conosco. Doutora, quando a gente fala em violência contra a mulher, muita gente pensa que é só agressão física, né? Mas não é só agressão física, nem isso que está previsto na lei, né? A Lei Maria da Penha, que hoje faz 11 anos, ela tipifica vários outros tipos de agressão. Normalmente nós entendemos, e a maioria, infelizmente, das mulheres e dos homens, que a violência maior é a violência física. Mas existem outras tantas violências não menores, porque eu costumo sempre dizer que não há violência menor contra a mulher. Todas as violências causam sequelas que muitas vezes nós não conseguimos dissipar com o tempo ou com qualquer tratamento que nós façamos. Nós temos, além da violência física, nós temos a violência psicológica, nós temos a violência sexual, nós temos a violência patrimonial, nós temos a violência moral. Dentre essas violências, se você me permite, eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre a violência psicológica, que é aquela violência, muitas vezes subreptícia, aquela violência que não se vê, mas é aquela violência que se percebe no dia a dia, quando essa mulher, ela diminui a sua autoestima, essa mulher, ela não consegue mais produzir, ela não consegue trabalhar, essa mulher já não consegue mais se enxergar como ser humano, ela não consegue mais se enxergar como pessoa, porque ela se olha e vê o outro, ela vê o agressor, porque todos os dias ela escuta que você é burra, você é incompetente, essa conversa não é para você, você está horrorosa, você está gorda, você está magra demais, você não serve nem para cuidar dos seus filhos, essa casa está suja, enfim. São tantas palavras que fazem com que essa mulher se diminua como ser humano. E isso, minha amada, meu amado, é uma violência e como tal deve ser tratada, porque é tipificada na Lei Maria da Penha. E essa violência, Érica, ela não é menor. Ela não é menor que a outra ou que as outras. Né? É uma violência que vai minando a força dessa mulher e muitas vezes, Érica, muitas vezes, infelizmente, essa mulher, ela pode vir a tirar sua própria vida por entender que ela realmente é tudo aquilo que é aquele homem ou aquela mulher, porque também falamos numa relação homoafetiva, né? Então, que aquele homem ou aquela mulher disse que ela é. Então, muitas vezes, ela introjeta toda aquela negatividade que foi impingida a ela e ela acaba achando que ela realmente
é um ser humano de segunda categoria e que merece o sofrimento. As medidas protetivas, né, que vieram aí com a lei também, elas são suficientes para fazer com que essa mulher se sinta protegida e segura para denunciar o agressor? Eu costumo dizer o seguinte, que é um conjunto de situações. As medidas protetivas de urgência são medidas extremamente importantes, advindas da Lei Maria da Penha, mas ela por si só, ela não basta. Há de ter um conjunto de ações. A mulher, para que ela denuncie a agressão, ela tem que ter confiança nos equipamentos públicos que o Estado possui para que possa ajudá-la a sair do ciclo de violência. Eu não denuncio se eu não confiar. Eu só denuncio se eu entender que eu terei o acolhimento, eu terei o abrigamento necessário e que o agressor terá a reprimenda necessária e proporcional ao crime que ele cometeu. As medidas protetivas de urgência são extremamente importantes, porque aí, nesse momento, o crime já foi cometido, e o juiz, ele determinou algumas medidas protetivas de urgência, quais sejam o afastamento do lar, o afastamento de uma distância específica, não telefonar para a mulher ou para os seus familiares ou até mesmo para os filhos, os alimentos provisionais, enfim, são várias medidas que o juiz determina para que essa mulher possa se sentir um pouco mais segura e poder ter a vida dela normal e poder resgatar a sua dignidade. A senhora diria, então, para a gente encerrar a nossa conversa aqui, que educação é um caminho para reduzir esses números de violência? Olha, Érica, nós precisamos falar mais sobre a Lei Maria da Penha. Nós precisamos difundir mais a questão da cultura de paz nas nossas famílias, no nosso país. Nós precisamos estar nas escolas, sim. Nós precisamos conversar com os jovens, com as meninas, com os meninos, para que eles possam entender que aquelas mensagens, aquelas 500 mensagens que ela recebeu durante um mês, aquelas 20 que ela recebe durante uma hora, aquilo não é atenção, aquilo é controle. Ela tem que entender que quando o rapaz a chama de um outro nome, que eu vou evitar falar aqui, porque ela não atendeu um chamado dele, aquilo não é cuidado, aquilo não é amor, aquilo não é ciúme, isso é controle. Então, a gente precisa perceber que muitas vezes são subliminares essas violências, e nós temos que ter a percepção de que aquilo que nos faz mal, tudo aquilo que tira o nosso sossego, aquilo que atinge o nosso âmago, aquilo que nos faz prostrar diante de determinada situação, ou mesmo diante da própria vida, isso é uma agressão. Tá ótimo, doutora. Obrigada pela participação. Eu conversei com a advogada Lúcia Bessa, que é também assessora especial do Governo do Distrito Federal, sobre esse assunto do direito das mulheres e contra a violência no dia de hoje, 11 anos de comemoração do início de vigor da Lei Maria da Penha. Obrigada. Eu é que agradeço. Até uma próxima. Muito obrigada.